Olá, eu sou o Thiago Santos e eu tenho algumas coisas pra considerar hoje, pra falar, né? Tô ficando calvo, cara, olha só. Quando eu viro pro lado, uma falha gigante no cabelo aqui, e aqui disfarça porque eu pentei o cabelo pra esse lado. Mas tá bom, se eu ficar careca, tá tudo bem. Tô de gravata vermelha hoje. Essa aqui é uma gravata que chama bastante atenção, né? Camisa totalmente passada, como vocês podem ver. Totalmente do meu tamanho, né? Olha isso aqui. Super ajustada. Bom, hoje eu queria dizer algumas coisas que me ocorreram, entre elas, meu óculos quebrou, eu fui no banheiro e o parafuso do óculos saiu. Então eu coloquei um clipezinho de para improviso, olha só. Dá pra ver o clipezinho aqui, ó. Bem aqui na pontinha do óculos, tá vendo? Eu coloquei um clipe pra deixar ele preso aqui, ó. Aí eu viro o clipe agora pra trás, ó. E aí eu uso o óculos de boa. Eu acho que eu vou manter essa adaptação no óculos aqui durante um tempo, viu? Porque afinal de contas, pô, tá funcionando bem. Eu acho que não há necessidade de consertar esse óculos pelo momento. Eu ia mesmo fazer lentes novas de qualquer maneira. Eu tenho eu tenho astigmatismo, né? Bom, enfim. É... Cara, o que mais que me ocorreu hoje? Eu fui pra faculdade, né, e por 0,1 ponto eu não passei em uma prova. A média era 6, né? Eu tirei 5 na prova. E tinha um trabalho pra fazer, que valia um ponto. E eu tirei 0,9 nesse trabalho, ou seja, 5 mais 0,9, porque é assim que a média é calculada. Eu fiquei com 5,9 e eu tinha que tirar 6 para passar nessa matéria. Então, infelizmente, eu reprovei uma matéria, mas tá tudo bem. As matérias elas voltam para ser cursadas de novo no semestre que vem. Infelizmente é um pé no saco, mas fazer o quê? Fazer o quê? Eu não vou me estressar. Bom, tô aqui com a minha janta, né? Eu tô tomando minhas vitaminas, como sempre, né? Multivitamínico, ômega 3, papapá. Já já vou tomar creatina, não tenho falhado um dia. Tô aqui com o meu jantar, vou mostrar ele pra vocês. Tô comendo uma variedade legal de alimentos. Arroz, feijão, banana, sardinha, ovo, pimenta, né? Eu tinha ganhado uma conserva de pimenta há um tempo, hoje eu vou acabar com ela. Eu tô comendo pimenta praticamente todo dia, cara. Pior que eu não sabia que eu gostava tanto de pimenta assim. Tem que tomar até um pouco de cuidado. Essa pimenta não é tão forte em específico. Mas, cara, hoje eu não tava aqui especificamente pra falar do meu dia apenas, tá? Eu queria falar de algo mais específico. Deixa eu mudar a câmera aqui. No vídeo de hoje eu queria falar sobre política em Star Wars e como ela é fascinante, cara. Sabe, eu particularmente sou um grande fã de Star Wars, né? Embora eu tenha consumido pouquíssimo conteúdo da série, né? Então, eu não vi as animações, por exemplo, The Clone Wars, ou alguns spin-offs eu vi, né? Então, por exemplo, eu vi Rogue One, eu vi Solo Star Star Wars, eu vi o livro do Boba Fett, eu vi o Mandaloriano, né? Só que eu nem lembro de ter visto essa série de jeito. Eu vi assim, tipo, eu também vi Obi-Wan, só que assim, eu tenho que assistir de novo e documentar, porque faz tempo que eu assisti e eu tava com pouco saco, embora eu gostasse bastante, então eu acabei não memorizando muita coisa, né? Foi lançando, eu fui deixando passar ali, deixar a série rolar, fui dormir, acabei não prestando tanta atenção quanto eu deveria. Mas, cara, esses dias anteontem, eu peguei pra assistir Ameaça Fantasma, né? Que é o primeiro episódio da ordem cronológica de Star Wars, episódio 1, né? Pra quem não sabe, Star Wars, ele foi lançado meio que assim. Foi lançada uma trilogia do início, né? O primeiro filme é esse aqui, ó. Esse aqui do pôster, né? É o clássico. Star Wars clássico. Foi lançado como Star Wars. Depois teve seu título mudado, sei lá, pra Star Wars Uma Nova Esperança, e aí virou o episódio 4, né? Então, tem Star Wars Uma Nova Esperança, que foi lançado primeiro, depois o Império Contra-Ataca, depois o Retorno de Jedi. Essa foi a primeira trilogia. Porém, depois foi lançada uma nova trilogia que era antecessora à primeira trilogia lançada. Ou seja, o episódio 1 virou 4, o 2 virou 5 e o 3 virou 6, né? E aí a gente tem então a Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. É a Vingança do Sith? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu sabia todos de cor.
Aí depois a gente tem mais uma trilogia ainda e vários spin-offs, né? O universo de Star Wars, ele é imenso e talvez ele não tenha acabado, tá? Eu acho que a trilogia, a história principal dos filmes principais meio que acabou, mas séries ainda podem ser lançadas. O universo de Star Wars, ele é tão imenso, tão grande, que assim, provavelmente tem conteúdo pra ser feito de muito tempo. Pode ser feito no passado, pode ser feito no futuro. Cara, a história de Star Wars é imensa, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer coisa de desenho virar. Qual é o nome, cara? Real life, live action, dá pra fazer os quadrinhos HQs virarem live action e tudo mais. Dá pra abordar alguns personagens secundários até, embora Star Wars já tenha feito isso demais. Mas eu queria falar especificamente da política em Star Wars. Mais especificamente sobre o chanceler Palpatine, né? Ou Darth Sidious. Sabe, quando eu era criança, eu adorava Star Wars, eu achava fenomenal. Pra mim era a coisa mais legal do mundo, cara. E, assim, hoje em dia eu continuo gostando. Mas sabe quando você não sabe exatamente se você gosta de uma coisa porque te traz lembranças nostálgicas ou porque de fato ela é boa? Pois bem, embora eu goste de Star Wars e várias outras coisas, eu simplesmente não assisto hoje em dia, né? Até agora. Eu voltei pra assistir Ameaça Fantasma e eu queria fazer uma análise política de Star Wars, né? Porque quando eu era criança eu via lá as luzinhas, os Jedis, eu pensava, nossa, que coisa interessante, né? Como é legal os Jedis ali e tudo mais. A força e tal, aquela coisa mística, religiosa quase, né? Religiosa, a força ela é uma religião, é uma entidade, sei lá. Mas dessa vez eu queria olhar Star Wars com a visão política, com a visão mais chata, né? Eu sei já da lore de Star Wars e o que acontece, né? Mas eu queria fazer uma série de vídeos aqui falando sobre a lore de Star Wars especificamente. E nesse vídeo eu vou falar da Ameaça Fantasma e o que eu entendi, né? Então, olha só que interessante, cara. Assim como a política da vida real, por exemplo, agora tá acontecendo o julgamento do Bolsonaro lá, né? Então, tem ministros do STF votando ali e tudo mais. Eu acho que o Fux votou pra absolvição do Bolsonaro, né? Mas tem outros ali e tudo mais que. Eu acho que o Alexandre de Moraes votou a favor, enfim. Tem vários ministros, não sei o que vai acontecer. Assim como e tudo isso tá acontecendo por vários eventos que aconteceram no passado, antes mesmo da eleição do Bolsonaro, enfim. E assim como na vida real, é, assim como na vida real, a política é complexa, em Star Wars a política também é complexa, né? Então, várias coisas acontecem ali e tudo mais. E especificamente no episódio 1, olha só que loucura, né? Já começa com. O filme inteiro é político, cara. É o filme inteiro, assim, tem a lore ali e tudo mais, conhece o Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, mas o filme inteiro é político, né? Então, olha só que interessante. Para começo de conversa, você tem dois cavaleiros Jedi. Os Jedi são a ordem, então, que a República usa, né? Acho que não como exército, mas, enfim, eles são guardiões ali, né? Os caras do bem. E aí você tem dois cavaleiros Jedis que também são embaixadores, né? São diplomatas. E eles vão para a Federação de Comércio para tentar fazer alguma coisa. Cara, sinceramente eu não entendi. Rola taxação no começo, embargo econômico contra Nabu, que é um planeta, né? Não sei, pela Federação de Comércio, a Federação de Comércio, que são os caras poderosos no comércio e no dinheiro, provavelmente faz isso. Eu não sei por que exatamente que eles fazem isso, eu não sei porque Nabu é justamente o planeta escolhido para embargo econômico. Não sei, eu não entendi o porquê da rixa, mas acontece. E aí quando os Cavaleiros Jedi vão lá, tem um cara, uma figura por trás que tá meio que desenrolando uma coisa que a gente sabe que é o Lord Sidious, que é o Darth Sidious, né? Que é o chanceler Palpatine, que até então não era chanceler. Então ele era uma figura que tava por trás ali do bastidores, desenrolando. E ele é o cara também que vai tocar as Guerras Clônicas no próximo episódio. Então, enfim. Mas no episódio 1, olha só que interessante. O Palpatine, também Darth Maul, né? Um Sith. Ele então é um Sith, ok? E ele tenta ascender politicamente. Para ascender politicamente, a gente tem o Supremo Chanceler Valorion, né? Do Conselho Galáctico, da Federação Galáctica, da República, né, enfim. E aí você tem depois o voto de desconfiança da Rainha Amidala, né? Pela corrupção, porque claramente o Supremo Chanceler estava sendo corrupto, né? Então, em resumo, você tinha um ataque
da Federação de Comércio no planeta Naboo, o povo estava sofrendo, e aí a rainha Amidala argumenta que o povo dela estava sofrendo e pedia a retirada das tropas, né, da Federação do planeta Naboo. Algo totalmente legal, né? E o chanceler, o Supremo Chanceler Valorion, é, simplesmente é, ele é um fantoche, você vê que ele é claramente um fantoche da Federação de Comércio. E aí o voto, na verdade, o que ele pede é uma comissão para investigar se de fato o ataque está acontecendo. Ou seja, algo totalmente burocrático e o povo vai continuar sofrendo, vai continuar morrendo. Então, algo totalmente absurdo, né? A Federação de Comércio, ela queria atrasar ao máximo essa questão, né? E argumentava que isso não estava acontecendo e pedia então como é que eu posso dizer? Uma auditoria, né? Uma auditoria para saber se isso estava acontecendo realmente na Naboo, um ataque, sendo que claramente estava acontecendo, né? Enfim. E aí a Rainha Amidala propõe então um voto de desconfiança ao Supremo Chanceler Valorion. Com isso, tendo em vista que ele era um cara muito corrupto, que a Federação de Comércio ele tomava de conta das decisões dele, como se fosse um fantoche meramente, ele cai, o Chanceler Valorian cai e alguém ascende. Esse alguém que ascende é justamente o então chanceler de Naboo, Palpatine, agora Supremo Chanceler, né? E a partir daí, então, que ele toma o poder como o Supremo Chanceler do Senado ali, a gente vai ter então uma escalada cada vez maior de poder do Palpatine, né? Para que ele consiga desenrolar várias coisas. E olha só, o fato dele ter virado o Supremo Chanceler e esse voto de desconfiança se deve puramente às ações dele, porque ele também é o Darth Sith, ou seja, ele é o cara que estava por trás da Federação de Comércio ali com o vice-rei, enfim, um cara que estava influenciando em decisões poderosas, ou seja, ele controla tanto um lado do tabuleiro quanto o outro lado do tabuleiro. E a gente vai ver isso ainda mais no Ataque dos Clones e no episódio 3, né? Ou seja, figura muito interessante. O cara que atua por trás dos bastidores e toma cada vez mais poder. Mas algo interessante é que, apesar de tudo isso, o Chanceler Palpatine ele conseguiu o poder dele, ele vai ascendendo como algo, um cara cada vez mais poderoso, tudo legalmente. Algo interessante é que, apesar de antiético, nada que o chanceler Palpatine fez até então foi legal, até onde eu saiba, assim. Pelo menos na parte política ali e tudo mais, né? Nada debaixo dos panos, nada foi legal até onde eu saiba. Ele fez com que fosse legal, ele fez com que fosse possível trilhar esse caminho de ascensão política ali como Supremo Chanceler. Cara, absurdo. É algo incrível. Não tem muito o que comentar sobre o episódio 1, apesar disso, então, da política importante que a gente vê no episódio 1 de Star Wars é meramente o Palpatine ascendendo para Supremo Chanceler. Basicamente isso, tá? Que, por sinal, governa por 4 anos, podendo ter a extensão do mandato de 8 anos. Isso eu vi em um vídeo aí. Mas então, de detalhe político importante é isso. A gente é introduzido ao universo de Star Wars, vê como as coisas funcionam ali, e tem essa questão, né? E aí tem outras questões que não são mais tão políticas, mas também impactam, como, por exemplo, a morte do Qui-Gon Jinn, a aparição dos Siths, que também vai ser muito importante, porque os Siths vão ter papel fundamental, então, para a destruição da, dos Cavaleiros Jedi, né, digamos assim. Então, cara, fenomenal, incrível. De política é isso, né? Então, antes de continuar com a saga de Star Wars e ver o episódio 2, o Ataque dos Clones, eu tava em dúvida se eu assistia The Clone Wars ou não, porque faz parte do mesmo universo, né? Lá você vê a Guerra dos Clones mais desenvolvida, é uma série animada. Só que justamente por ser uma série animada, eu meio que não queria ver, sinceramente. Eu queria passar direto pro Ataque dos Clones, né? Mas é isso. É isso, cara. Algo interessante aqui pra comentar também é que a Federação de Comércio, ela tinha um exército de droids, né? E ela invadiu Naboo, como eu disse até então, o planeta Naboo. Esse exército de droids, essa invasão obviamente foi, mas esse exército de droids, até onde eu saiba, foi legal. Né? Tipo assim, eu não sei se a Federação de Comércio poderia ter esses droids. Mas enfim, são detalhes. No geral, o mais importante de se validar foi o ataque a Naboo. E toda a questão de corrupção no Senado, né, pela Federação de Comércio, que tem muito poder e muito dinheiro. E é isso, né?
Tanto que tem uma parte que a Rainha Amidala só fala lá, ó, o Senado simplesmente não funciona mais, assim, a corrupção ela tomou de conta. Tal qual acontece também no Brasil, pô, olha só que legal. O toma lá da cá, as questões aí de, ah, faz uma coisa por mim que eu faço uma coisa por você. Sei lá, eu farei tal coisa se você fizer tal coisa. É uma articulação, é um jogo político de favores que, no final das contas, não é benéfico pro povo, mas pra classe política não é isso que importa, tá? Não é ser benéfico pro povo. É tudo um jogo de poder, é tudo um xadrez gigantesco. Nossa, é algo absurdo. Política é algo absurdo, tanto no universo de Star Wars quanto na vida real. Uh, meu Deus. Impressionante. Tá? Então é isso. Vou jantar agora. O Palpatine é uma figura incrível, embora seja um vilão. E eu vou falar mais sobre o Ataque dos Clones talvez no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.